Bem, oi, tudo bem? Espero que estejam todos bem. O meu nome é Lucas, o meu tema é cultura do espinafre. O docente é o Leonardo Durval, disciplina de Geologia de Cultura 1. Nesse seminário aqui, eu vou abordar os temas mais importantes da cultura, assim também como a cultivar europeia e japonesa, e também vamos observar um pouco do impacto do marketing e como isso pode influenciar no consumo das pessoas, em relação a algumas hortaliças, no caso, o espinafre. Eu acredito que todo mundo que aqui, ao menos, pelo menos uma vez, já viu esse desenho na vida, que é o desenho do Popeye. Ele basicamente é um marinheiro que é apaixonado pela Olivia Palito, e em momentos de dificuldade, que ele tem que ser forte, que ele tem que lutar contra o inimigo, ele abria essa latinha de espinafre e comia, ficava muito forte, e então ele conseguia lutar contra seu inimigo e resgatar a Olivia. Esse desenho teve um impacto muito grande na questão do consumo de espinafre nos Estados Unidos, e é o que vamos ver daqui um pouquinho. Aqui é uma notícia do super interessante, que basicamente vamos fazer uma análise aqui do como o marketing do Popeye influenciou o consumo de espinafre naquela época. Bem, basicamente o cartunista americano Eussie Chrysler Segar, quando criança, ele tinha acesso a um marinheiro escocês, e esse marinheiro, basicamente, ele dava alguns conselhos para essa criança. Ele falava que se ele quisesse ficar forte até derrubar o elefante, ele deveria comer muito, mas muito espinafre. E esse cartunista acabou levando isso para a vida dele. Bem, quando ele cresceu, ele acabou fazendo uma, uma tirinha no jornal, que apareceu pela primeira vez em 17 de janeiro de 1929. Nessa tira do jornal Evening Journal de Nova York, o Popeye era uma espécie de figurante no quadrinho chamado Teatro do Dedal. Mas assim, acho que ele não esperava o quanto esse personagem ia ficar famoso naquela época. Tanto é que quando ele foi perguntar da força descomunal do personagem, ele acabou associando a super força do Popeye com o consumo do espinafre. E o resultado disso foi basicamente que, na década de 30, essa verdura ela começou a ser muito consumida por crianças. Aumentou cerca de 33% do consumo nos Estados Unidos. E aqui, como eu comentei, que podemos ver uma relação muito grande do marketing e consumo. As crianças viam papai como uma pessoa muito forte, queriam ser tão forte quanto, e acabavam consumindo essa verdura. É uma verdura que realmente ela é rica em minerais, ferro, cálcio e fósforo, e também vitaminas complexo B e vitamina A. Isso é o que afirma a engenheira agrônoma Elizabeth Torres, da Universidade de São Paulo. Bem, aqui vamos ter algumas imagens da empresa Hike Swan. Vai nos mostrar umas. Opa, pulou. Vai nos mostrar algumas características do espinafre verdadeiro e o Nova Zelândia, que é o espinafre neozelandês. Podemos ver aqui o espinafre verdadeiro nessa foto aqui. Vou marcar para vocês aqui. Que é esse espinafre bem aqui, ó. É um espinafre de caule curto, com as folhas ao redor, e ele não é um espinafre lenhoso. Já o espinafre neozelandês é um espinafre mais lenhoso, ele pode se adaptar bem ao desenvolvimento rasteiro e também pode ser consumido. É uma opção. Nessa imagem aqui, vamos ter algumas informações do espinafre neozelandês. Primeiro, a família botânica, que é a família Azoaceae. A espécie, que é uma espécie diferente do espinafre europeu. A espécie do espinafre da Nova Zelândia é o Tetragonia tetragonoides, origem Nova Zelândia ou Austrália. Questão nutricional: ele é rico em vitamina A, C, ácido oxálico, cálcio e fósforo. E tem baixa quantidade de proteínas e carboidratos. Pode ser consumido tanto de forma cru, salteado, cozido, no vapor ou refogado. Preferencialmente, ele é usado também em pratos quentes, como sopas, né?
Aqui nós temos algumas cultivares, lembrando que a cultivar europeia e a japonesa. Aqui nessa imagem podemos ver uma pequena diferença da cultivar oriental e a europeia. Podemos ver que a cultivar oriental é uma folha maior, mais vigorosa, já a europeia é uma folha um pouquinho menor, menos vigorosa. Tem uma questão também da adaptação. Cultivares orientais são mais adaptadas ao clima quente e a europeia mais ao clima frio. Cultivar europeia que eu citei aqui é cultivar Vidofly, japonês se chama Pilot Fish e Orenzo Pina. Eu vou colocar um vídeo de cada cultivar esses aqui, para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que é a planta, porque como eu não achei muitas imagens para deixar exemplificado, um vídeo vai cumprir esse papel para a gente. Então vamos colocar uns vídeos aqui de cada cultivar. Pessoal, a gente vai estar mostrando para vocês hoje o espinafre verdadeiro, ou chamado de Virofly também, que é esse espinafre que vocês estão vendo aqui, né? Então, existe o espinafre Nova Zelândia, existe o espinafre verdadeiro. Então, esse, mais conhecido como Virofly, é um espinafre que tem uma alta concentração de ferro, né? As folhas deles são uma folha bastante larga, né? Bastante saborosas. Você pode plantar, basicamente, no sul do Brasil, a partir de março até final de junho, você pode estar plantando esse material. É um material prático para você plantar ele. Você pode fazendo, à medida que as folhas forem crescendo, você vai tirando as folhas e ele vai se desenvolvendo novamente aqui, né? Então você tem uma opção de estar colhendo ele quase diariamente as folhas. E você pode cultivar em casa sem problema nenhum. Preferência desse material, um clima mais ameno, como eu comentei, e também tem um solo fofo, com uma matéria orgânica, um solo permeável, onde a água consiga sair. Não pode compactar muita água. Então esse é o Virofly, um material, o espinafre verdadeiro, que vocês podem encontrar com a Isla das Sementes. Olá pessoal, sou Andressa Guidotti, crop especialista de folhosas da empresa Raixuan. Nós estamos aqui na hidroponia da Raixuan para mostrar para vocês o nosso espinafre Pilot Fish. O Pilot Fish ele é um espinafre verdadeiro, tipo oriental. Ele possui uma coloração verde escura, ele tem uma planta ereta, o que facilita a colheita para o produtor. Como vocês podem ver, ele tem a haste e as folhas grossas, o que resulta no maior rendimento de colheita por metro quadrado. Ele pode ser plantado o ano inteiro, também tem resistência a míldio e para o consumidor final ele pode ser tanto consumido cozido como em salada pelo excelente sabor. Então para você produtor que está procurando um espinafre com maior rendimento de colheita por metro quadrado, o Pilot Fish é uma excelente opção. Experimente você também. Esse é o Rourenço Pina, um lançamento da Sakata em 2016. Esse material é um material de Rourenço, espinafre japonês, espinafre Popeye, né, que o pessoal chama, que pode ser agora cultivado o ano todo, desde do inverno, verão. Ela se destaca também pela coloração, um tom de verde muito bonito. E nutricionalmente ele é muito rico em vários nutrientes, principalmente ferro. Então vai ser um dos destaques. E a gente precisa crescer nesse mercado aqui, tentar abocanhar o mercado do espinafre Nova Zelândia, né? O brasileiro está acostumado, porque esse daqui, questão de textura, sabor e riqueza na parte nutricional é muito grande. Qual é a grande vantagem? Mesmo no verão, ela não tem problema de pendoamento, ó. Vocês podem ver que ela está bem, tá? Com o pendão bem baixinho, tá? E ela já está no ponto de colheita e não está pendoando. Essa é a grande vantagem desse material aí, tá bom? Tem uma coloração muito bonita. Então o Rourenço Pina pode ser semeado o ano todo, tanto em campo aberto quanto em hidroponia.
Bem, como vocês viram naqueles vídeos que eu acabei de passar para vocês, as cultivares europeias são cultivares mais para clima frio e ameno, e a japonesa é mais adaptada a climas mais quentes, ou seja, pode-se cultivar o ano todo a cultivar japonesa, e tem um pendoamento mais tardio também. Para reforçar essa ideia de espinafre verdeia para vocês, temos mais um portfólio da Haixuan aqui. Podemos ver o espinafre oriental, que ele é mais pontudinho nas folhas, né? Em forma de lança. E o europeu é um pouco mais arredondado. Família Amarantaceae, questão nutricional. É fonte antioxidante, beta-caroteno, possui carboidratos, proteínas, fibra, vitamina K, B2, B6, EA, cálcio, ferro. Ele pode ser consumido tanto cru, cozido, cozido em vapor. Então, é um alimento muito rico em algumas vitaminas e nutrientes que pode ser consumido de várias formas. Continuando aqui, temos mais algumas questões de agências climáticas que já foram comentadas, mas vou dar um reforçar para vocês. A cultivar europeia é adaptada a clima mais ameno e frio. O cultivo geralmente no outono e inverno é o mais adequado, né? E quando elas são cultivadas no período de primavera e verão, que é o período que tem mais sol e é mais quente, vai florescer prematuramente. Já a japonesa são cultivares mais vigorosas, com mais tolerância ao calor, tem um pendoamento mais tardio e pode ser cultivado o ano todo devido a essa característica de tolerância ao calor. Bem, aqui em Solo de Adubação, vamos ter algumas informações em relação ao preparo de solos e recomendações de adubação. No questão de solos, o recomendado é plantio em canteiro, então se ergue os canteiros, né? E para a semeadura é feito em sulcos de 2 centímetros. Um espaçamento que pode ser usado é o de 20 a 30 entre planta, entre linhas, e de 5 a 7 centímetros entre plantas. A matéria orgânica também pode ser aplicada, o que vai ter alguns benefícios também. O pH recomendado geralmente é um pH de 6 a 6,8 e deve ser levado a saturação de base para 80%. A recomendação de adubação é feita com base na análise de solo, mas quando não se tem essas informações, pode-se usar a seguinte recomendação. Em quilogramas por hectare, 40 de N, só um momento, de 150 a 180 de PO2O5 e de 80 a 100 de K2O. E também pode fazer uma adubação de cobertura com nitrogênio. Em relação à colheita, bem, nas cultivares japonesas, vai ocorrer a colheita entre 25 a 35 dias após a semeadura. Já na cultivar europeia, que é uma cultivar um pouco mais tardia, vai demorar um pouquinho mais. A colheita pode ser feita tanto cortando toda a planta para comercializar, ou cortando algumas folhas e com o tempo ir podando. Como é uma espécie de folhagem, ela geralmente vai ser cultivada em maços, tá? Continuando aqui. Bem, aqui nós temos algumas imagens da colheita do espinafre, mas é uma colheita que é meio que em quintal, é uma experiência de um blog de uma mulher. Aqui podemos ver o espinafre verdadeiro sendo colhido cortando toda a planta. Podemos ver aqui que ela cortou o caule. Podemos ver que é um caule bem curto, aliás, tá? Dá até para dar uma relembrada aí. E por final ela colocou essas folhas na água para não murchar e também fazer a limpeza adequada, né? Então, basicamente, para ter uma coisa bem simples e para depois só comercializar. Bem, nas cultivares japonesas, vai ocorrer a colheita entre 25 a 35 dias após a semeadura. Já na cultivar europeia, que é uma cultivar um pouco mais tardia, vai demorar um pouquinho mais. A colheita pode ser feita
tanto cortando toda a planta para comercializar, ou cortando algumas folhas e com o tempo ir podando. Como é uma espécie de folhagem, ela geralmente vai ser cultivada em maços, tá? Continuando aqui. Bem, aqui nós temos algumas imagens da colheita do espinafre, mas é uma colheita que é meio que em quintal, é uma experiência de um blog de uma mulher. Aqui podemos ver o espinafre verdadeiro sendo colhido cortando toda a planta. Podemos ver aqui que ela cortou o caule. Podemos ver que é um caule bem curto, aliás, tá? Dá até para dar uma relembrada aí. E por final ela colocou essas folhas na água para não murchar e também fazer a limpeza adequada, né? Então, basicamente, vai ter uma coisa bem simples e para depois é só comercializar. Bem, aqui vamos ter algumas pragas e algumas doenças que vão estar afetando essa cultura, como por exemplo, o tombamento, que basicamente é quando o fungo acaba fazendo a planta tombar. Alguns agentes causais são os ovomicetos. Podemos ter também a polidão esclerotínia e mofo cinzento, que é botrites. Entre os insetos que podem estar causando danos, temos, por exemplo, lagarta-rosca, que é a Grautes Y, temos tripes, pulgões e também temos as vaquinhas, que são a diabrótica silenciosa. Bem, aqui nós temos mais algumas formas de consumo, uma sopa, mix de salada e também algumas tortas que podem ser feitas para começar a consumir mais essa folha que é tão nutritiva, né? Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês verem de um cultivo de espinafre em larga escala nos Estados Unidos e vamos ver como é que é feito lá também um pouquinho. Já vou deixar o vídeo rodando para vocês verem aqui. Bem, podemos ver naquele vídeo todo o processo, do preparo do solo até o final do processo, que é a colheita daquela variedade de espinafre nos Estados Unidos. Então, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar entrando em contato. Obrigado e até a próxima.
Bem, podemos ver naquele vídeo todo o processo, desde do preparo do solo até o final do processo, que é a colheita daquela variedade de espinafre nos Estados Unidos. Então, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar entrando em contato. Obrigado e até a próxima.